Bom dia a todos. Em meu nome, em nome da Proteste, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer o debate aqui, a harmonização normativa e segurança jurídica, que são grandes desafios para a implantação do 5G. O consumidor final pode estar perguntando, né, o que eu tenho que ver com harmonização normativa e segurança jurídica? E eu posso responder a ele, tudo a ver. Principalmente porque nós precisamos tanto da harmonização normativa quanto da segurança jurídica para interiorizar o 5G. Como já foi aqui amplamente debatido, o 5G ele tem 3 eixos. Um eixo é o que nós estamos acostumados, que é a comunicação homem-homem ou homem-máquina, como nós temos as tecnologias anteriores, 1, 2, 3 até o 4G. Mas o 5G tem duas vertentes que são extremamente importantes também, que são a comunicação máquina-máquina. Uma das vertentes é a comunicação em massa de dispositivos, que é conhecido popularmente como internet das coisas, que terá grande aplicação, entre outras situações, no agronegócio, e para isso nós precisamos ter, para ter isso no agronegócio, a interiorização da tecnologia e das redes, e a outra delas é em alta velocidade, com baixa latência, que é, então, a principal que eu vejo, por exemplo, a realidade aumentada para a utilização em telemedicina no interior do país. Eu vejo como muito importante que as regras, principalmente as regras normativas, elas permitam, então, que a interiorização do 5G ela seja mais rápida do que nós temos visto até hoje no 4G. Quer dizer, no 4G existe uma sequência que nós já conhecemos bem, que vai das capitais e das cidades maiores para o interior. No 5G, se nós continuarmos com essa vertente, com essa lógica, por exemplo, o agronegócio vai depender muito do tempo que se chegue para o atendimento, principalmente porque o agronegócio no Brasil, que é um dos motores da nossa economia, está bem no interior, e também a questão da realidade aumentada, entre outros, inteligência artificial, tá aqui também nós precisamos disso para manter o homem, principalmente na questão médica, que é uma questão que eu julgo extremamente importante, entre outros. Para debater esse assunto aqui, eu acho que nós temos 3 pessoas extremamente ligadas ao tema. Uma delas é o Nilo Pasquale, que já participou do primeiro debate, que eu conheço. Bom dia, Nilo. Obrigado por estar aqui. Ele é superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel. Também temos a doutora Daniela Martins, gerente de Relações Institucionais e Governamentais de Comunicação da Conexis. Bom dia, Daniela. Obrigado. E, por último, o doutor Luciano Costa, que é sócio da Fleischmann Advogados. Bom dia, Luciano. Obrigado. Eu gostaria de convidar, então, num primeiro momento, vou fazer uma pergunta já para o meu amigo Nilo Pasquale. Nilo, como que você vê, quer dizer, dentro dessa lógica que eu falei, como você vê o engajamento de todos os atores para a implementação do 5G, por exemplo, considerando não só os desafios tributários, mas principalmente os desafios regulatórios que integram o chamado Custo Brasil, que, aliás, já foi debatido aqui em alguns temas nos painéis anteriores. Nilo, por favor. Bom, bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta. Deixa eu cumprimentar meus colegas de painel virtual aqui também. Bom dia a todos que nos assistem. Muitos desses pontos, acho que o painel anterior, inclusive, debateu. A Anatel ela tem feito um trabalho já nos últimos anos, acho que desde 2013, de tentar fazer uma simplificação normativa de tudo aquilo que são as regras setoriais que estão sob competência da Anatel. Então, a gente está num ciclo de revisão já de um bom tempo, com processos de guilhotina regulatória, de simplificação regulamentar, exatamente já pensando na necessidade de expansão das redes e já mirando a necessidade do 5G e a velocidade que ele precisa ter de desenvolvimento no país. É claro que é uma parte limitada, a atuação da Anatel. A gente tem questões que envolvem legislação municipal, questões que envolvem legislação federal. Isso foi comentado, inclusive, no painel anterior, as questões de carga tributária, que deve ser um dos itens talvez mais críticos, dentro do setor de telecom. Isso
não é um problema para o 5G, é um problema atual, né, para o setor como um todo, seja no 4G, seja na prestação de serviço de banda larga fixa ou em qualquer um dos serviços de telecomunicações, né, a carga tributária que chega a quase 50%, ela virtualmente dificulta bastante, né, tanto a expansão da infraestrutura quanto o próprio acesso dessa infraestrutura pela população. Né, se o consumidor tem que pagar uma conta que metade dela é tributo, na prática a gente está tendo uma inibição da adoção das tecnologias por aqueles consumidores de mais baixa renda, o que também não é desejável. Então a discussão da tributação no setor, ela passa já há muito tempo, né? A gente tem tributos setoriais específicos, mas a gente está sujeito a todos os tributos empresariais, né, os tributos da economia, então é a somatória de tudo isso que leva a uma tributação equivalente a cigarros, por exemplo, né? Pensando que telecomunicações é um serviço público, não nos parece adequado ou fazer muito sentido termos essa correspondência em termos de carga tributária. Então é um dos itens que precisa ser atacado, e a Anatel fala disso. Temos avaliações sobre esse peso tributário, inclusive, temos estudos publicados que servem de subsídio para esses debates também. Temos toda a questão de instalação de infraestrutura, né, a infraestrutura de suporte para as redes de telecomunicações. O painel anterior abordou isso muito bem nas discussões sobre instalação de infraestrutura de antenas, por exemplo, e as dificuldades em muitos dos municípios brasileiros e como isso tem progredido em muitas cidades. A gente ainda tem limitações grandes em várias delas. Tivemos legislação federal em 2015 e 2014 tentando sanear as dificuldades de implantação dessa infraestrutura. Ainda estamos caminhando a passos que poderiam ser maiores, né, ou mais ágeis, para a gente poder criar um ambiente mais propício para a infraestrutura. E a gente culmina esse processo todo com o próprio leilão, né, pensando em sistemas de telecomunicações móveis. A gente necessariamente precisa de radiofrequência, né, os prestadores precisam disso para ofertar o serviço. E o 5G, pela potencialidade, a quantidade de facilidades, né, e aplicações que ele se propõe a dispor, ele necessita de mais espectro. Então não é à toa que esse leilão é o maior leilão de espectro que a Anatel já fez, muito por conta das faixas milimétricas, né, as ondas de 26 GHz, são as faixas que vão prover as altíssimas capacidades que se prevê para o 5G. Então isso tudo é uma combinação de diversos esforços, né? Tudo aquilo que cabe à Anatel já, a gente tem empreendido esforços para fazer, a gente já mudou boa parte da regulamentação e simplificou muita coisa durante esses últimos anos. Aquilo que não nos cabe editar, né, ou publicar, a gente tenta criar estudos e criar o debate e mostrar quais são as dificuldades e por que seria interessante mudar essas coisas. A gente está numa discussão agora, que está no Conselho Diretor, sobre postes, né, a utilização do posteamento urbano do setor elétrico é fundamental para a infraestrutura fixa do setor de telecomunicações, né, seja para a banda larga fixa, seja para os sistemas de transporte. Então é uma discussão muito importante também, muito rica, que está sendo feita junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Isso deve entrar em consulta pública nesse semestre ainda, para a gente poder avançar, inclusive, nessas discussões. Então, tentando não tomar muito tempo, mas só para dizer que a gente tem, eu acho que, várias frentes de trabalho para tentar tornar o ambiente mais propício para esses investimentos. Obrigado, Caio. Na verdade, Nilo, eu assisti parte do debate aqui e todos os debates que eu tenho assistido ou matérias que eu tenho lido se concentram na questão das antenas, tá certo? Essa própria ranking que muito inteligente, muito interessante que a Conexis fez das cidades amigas, né? Mas também é importante a questão dos postes, né? Como você muito salientou aí na sua fala. Por quê? Porque, além de inúmeras antenas, 5 vezes mais do que a gente tem hoje, como é o que se prevê, nós também vamos ter uma necessidade muito grande de redes de fibra óptica, tá certo? Nas cidades, em que muitas cidades, por exemplo, as grandes operadoras ainda não têm essa rede, tá certo? Principalmente nas cidades médias e pequenas. Tá? E essa questão dos postes, ela
pelo que a gente tem visto, ela tem avançado muito lentamente. Então, isso eu vejo, além da questão das antenas, também pode comprometer a implantação do 5G. Como você vê esse posicionamento, já que não depende só da Anatel, depende da ANEEL, e agora, por exemplo, no Paraná, até as próprias prefeituras estão começando a cobrar impostos sobre o uso dos postes da rede em vias públicas. Como que você vê isso, Nilo? Bom, aí a gente tem duas questões, né? Eu acho que a questão regulatória, que envolve a utilização de poste, como é esse relacionamento, né, do setor de telecomunicações com o setor elétrico, acho que ele tem evoluído bastante. A discussão que está sendo feita agora para a revisão, né, do Regulamento Conjunto 4, que é já uma norma editada em conjunto da Anatel com a ANEEL, que foi uma primeira tentativa, anos atrás, de tentar solucionar, né, ou equacionar esse relacionamento e como que seria possível a utilização mais efetiva dos postes pelo setor de telecomunicações de forma ordenada e de forma justa, né, em termos de precificação. Ela não se mostrou tão positiva assim, ou pelo menos ela não logrou os frutos que se imaginava quando ela foi editada. Por isso mesmo que está sendo feita essa revisão, numa modelagem bastante moderna, inclusive, os debates estão bastante interessantes com a ANEEL, acho que tem uma sinergia muito grande de objetivos entre a Anatel e a ANEEL nesse ponto, e a gente espera que a gente consiga ter já uma consulta pública sobre esse processo, né, e sobre todo esse debate já nos próximos meses. Tanto na Anatel quanto na ANEEL, esse processo já está nos seus respectivos conselhos diretores, né, no caso da ANEEL é a diretoria colegiada deles, lá está com o diretor Efraim, na Anatel está com o nosso conselheiro Moisés. Eles têm conversado bastante, discutido bastante a melhor formatação para esse instrumento. Então, temos uma expectativa muito positiva de entrar em consulta pública e a gente poder abrir esse debate mais amplo, inclusive, com todos os agentes afetados. Tem uma discussão paralela, que é a questão do pagamento, né, pelo uso dos meios urbanos. Isso aí é uma questão que a Lei das Antenas chegou a tratar, né? Ela, na verdade, claramente estabelece a gratuidade, né, pelos direitos de passagem das infraestruturas de telecomunicações e não faz qualquer divisão sobre áreas urbanas ou áreas rurais ou coisas nesse sentido. Infelizmente, alguns órgãos não entenderam isso de forma tão objetiva assim, e existem tentativas de cobrança por direitos de passagem da infraestrutura de telecomunicações. Na nossa visão, é uma pena, né? Isso encarece cada vez mais um serviço que já é custoso de se prestar, já é bastante tributado. O direito de passagem não deixa de ser mais um tipo de tributo, não do jeito clássico, mas é mais um custo que as prestadoras acabam tendo que ter. E não adianta nos enganarmos, né? Tudo que se cobra do setor de telecomunicações, ele se transforma em preço para o consumidor. Quem está pagando todos os tributos setoriais e quem está pagando por direitos de passagem, por todas essas questões, é o consumidor de telecomunicações, né? A receita do setor de telecomunicações vem dos seus usuários, vem dos seus consumidores. Então, no fim das contas, por mais que eles não sejam tributados diretamente, eles que arcam economicamente com todos esses custos. Então, na prática, se a gente conseguisse equacionar essas questões e tornar o serviço mais barato, um dos principais jeitos de fazer isso é mexer nas questões tributárias e nos custos setoriais, né? Seja nos custos de equipamento, seja nas dificuldades que se tem de licenciamento. Então, toda a parte de custo burocrático que envolvia a Anatel, por exemplo, para questões de licenciamento da parte de telecomunicações e obtenção de outorga, tudo isso a Anatel equacionou e simplificou bastante, exatamente para esse não ser um gargalo ou ser o mínimo custo possível. Então, hoje a gente tem um processo completamente eletrônico de licenciamento, completamente eletrônico de outorga de serviços. Você não consegue demorar mais que uma semana para conseguir uma outorga, por exemplo, dentro da agência. Você não consegue demorar mais que 30 dias para fazer um licenciamento de uma estação. Isso imaginando que você ainda tem que corrigir algumas coisas que tenham sido colocadas no sistema, porque se você fizer já tudo de largada corretamente, dificilmente isso vai demorar mais que uma semana para ser feito, em contraste, né, com, por exemplo, o licenciamento urbano, que a gente tem casos de demorar anos, quando não se consegue nem se licenciar em muitos dos casos. É por isso que é tão
díspare, né? Imaginar um setor de telecom que ele é regulado na esfera federal, então você tem harmonia de regras pelo Brasil todo, sendo confrontada com regras tão díspares e pulverizadas pelo Brasil todo, né? Isso causa muita dificuldade, contribui para o custo Brasil que você mencionou, né, Caio? Então, o custo Brasil ele permeia uma série de coisas, e isso é uma delas. Até a questão de ter pessoas para entender as legislações todas e conseguir se adequar a todas elas, isso faz parte do custo da prestação do serviço, e isso, em último caso, se transforma em preço para o consumidor. Sem dúvida alguma, aqui cabe um parêntese, o trabalho que a Anatel tem feito nos últimos anos é admirável, no sentido de simplificar as normas, simplificar o licenciamento. Veja o caso dos provedores regionais, por exemplo, que hoje tem mais de 10 mil, 11 mil outorgas na Anatel, feitas de forma extremamente simplificada e barata também, não? Tá? Daniela, bom dia. Eu gostaria, Daniela da Conex, eu gostaria de perguntar a você, já foi debatido aqui anteriormente, mas eu gostaria de perguntar a você o seguinte: o 5G ele é tão importante para o país, tá? Como nós sabemos, não só para o consumidor final, mas também para várias cadeias de valor, que talvez fosse necessário, tá, uma legislação tributária à parte. Você acredita nisso, Daniela? Você tem a sugestão da Conex para que se faça alguma coisa desse tipo? Bom dia, Caio. Queria também cumprimentar meus colegas aqui de mesa, Nilo, Luciano, um prazer estar aqui a gente trocando informações e ideias acerca sobre o 5G, que eu acho que vai trazer de fato essa revolução para o país e que a gente tem que discutir tudo que pode favorecer a melhor entrada e o máximo de segurança jurídica que pode ser promovida para esse processo. E aí, Caio, quando você fala sobre reforma tributária, acho que mais do que um tema fundamental, acho que o Nilo e a mesa anterior também já começou a debater isso, mas é importante a gente falar muito sobre o momento que hoje a gente pode discutir reforma tributária. E principalmente o que é reforma tributária para o setor de telecomunicações, que é uma reforma tributária ampla. Quando a gente pensa nos tributos de telecomunicações, a gente está falando sobre uma gama enorme de tributos e que tanto estados, município e União recolhem esses tributos do setor de telecomunicações hoje. Hoje a gente tem um título, não sei se é o título que a gente gostaria de comemorar, mas hoje a tributação do setor de telecomunicações no Brasil é a maior tributação dos 15 maiores mercados, ou seja, é a maior tributação do mundo que a gente fala. Hoje é do setor de telecomunicações. E como é que a gente pode hoje pensar num avanço rápido, no aumento de investimento e cada vez mais avançar na cobertura, na melhoria da cobertura e também numa redução de preço, se a gente tem esse peso no outro lado, dificultando a nossa competitividade e o nosso avanço enquanto cadeia produtiva. Então, a gente tem uma oportunidade agora, e eu acho que é uma oportunidade não só para o setor de telecom, mas uma oportunidade para o país, para a gente discutir uma reforma tributária ampla. E também fazer um alerta, Caio, no sentido de que a gente falar em alteração de um tributo ou outro de forma fatiada pode gerar, sim, um risco à cadeia. Então, quando a gente está falando que uma das maiores oportunidades para o desenvolvimento da economia e das telecomunicações, da conectividade do país, deve passar agora por esse edital do 5G, a gente tem que mirar quais são os pontos que as telecomunicações merecem e tem que avançar. Então, a gente tem que falar, sim, nessa reforma ampla, a gente tem que ter todo o cuidado sobre qualquer risco de medida que possa gerar um aumento maior ainda da carga do setor, e qualquer medida que fale de tributação hoje tem que ser muito bem discutida, ser discutida com tranquilidade, avaliando-se as oportunidades, e no caso do setor de telecom, a gente tem que falar sobre uma carga tributária que seja justa, que seja cada vez menor, para que o impacto chegue ao consumidor e para que as novas redes de telecom cheguem ao consumidor. E não só, eu acho, Caio, que tributação é uma matéria que a gente tem que aproveitar para discutir, mas todas as condições que melhorem o ambiente de negócios para telecomunicações e que melhorem também a chegada dos serviços à população. A gente já teve muita coisa bacana que já foi feita, muitos avanços que a gente tem que reconhecer que aconteceram. Então, a gente teve a modernização da Lei Geral de Telecomunicações em 2019, que permitiu uma série de ajustes necessários para que o mercado pudesse acompanhar essa evolução, né, que houve no sistema de telecomunicações ao
ao longo desses 20 anos, né? Então a gente tem que pensar que as adaptações nos modelos que foram permitidas, a permissão de contrapartidas de investimentos em banda larga, foram avanços importantes trazidos também nos temas de outorgas, né? Por essa modernização da LGT. Então a gente tem coisa importante que já aconteceu nesse sentido de modernização do setor. Também temos uma novidade que foi muito bacana e que o setor vinha lutando também há muitos anos, que era a modernização da lei do FUSH, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, que é um dos corações para que as políticas públicas cheguem à população. Então você falou uma coisa interessante no início da sua fala, Caio, que era sobre a demanda de interiorização do serviço de telecomunicação e a expectativa que tem que também as novas tecnologias também cheguem cada vez mais e mais rápido a toda a população. E o FUSH, como é um espaço intensivo de investimentos que podem ser realizados para as políticas públicas por meio da arrecadação setorial, e eu acho que a gente conecta, né, o tema de tributação ao tema de fundos setoriais, a gente fazer com que o FUSH, que foi modernizado e que agora permite o investimento em conectividade, é muito bacana que a gente tenha todos os esforços unidos, conjuntos, da população, do setor produtivo, do governo, para que esse fundo seja de fato investido, né, que vá de fato ao destino que é a chegada do serviço de telecomunicação cada vez a mais pessoas e de forma melhor, de uma forma cada vez mais célere. Então, a gente tem esse desafio para o ano de 2021, que é o FUSH, conseguirmos que tenhamos na lei orçamentária recursos para que possam ser investidos na execução das políticas públicas. Temos essa oportunidade de se discutir e se fazer uma reforma tributária ampla, que vai ser um motor fundamental para que o 5G ele chegue com um espaço para cada vez mais investimentos e para que a população na ponta não tenha que enfrentar hoje essa realidade, né, que até o Nilo trouxe anteriormente. Quase 50% hoje da fatura que chega ao cliente, ao consumidor, é tributo. Então, hoje esse consumidor teria, às vezes, citando um exemplo, né, numa conta de R$10, R$5 a mais dessa conta, ele paga imposto. Então, qual diferença nessa conta isso faria, né? Seria mais conectividade, seria mais oportunidade dessa pessoa, né, do cidadão ter acesso a serviços públicos, enfim, a viver cada vez mais inserido dentro desse mundo que é cada vez mais digital. Então, o 5G é oportunidades na cadeia de negócios, é oportunidade na melhoria das políticas públicas, se a gente pensar também no leilão não arrecadatório, da forma que o setor também sempre vem defendendo essa discussão que seja mantida também no leilão do 5G, porque aí são mais investimentos dentro dos compromissos nas políticas públicas que vão chegar às melhorias para esse consumidor, muitas vezes em regiões que não têm uma condição de melhor atendimento por conta de viabilidade econômica. Então, o 5G ele vai demandar mais investimentos, então uma tributação que esteja alinhada ao que é a importância da conectividade hoje na vida do cidadão é muito importante para que a gente tenha na pauta, mas a gente tem N outros temas, Caio, que a gente precisa manter sempre vivos, né? A gente falou rapidamente, né, no outro painel, então não vou me reforçar e não vou me adentrar muito mais sobre a questão das legislações de antenas. Acho que todos aqui já falaram, realmente é importante para que o 5G de fato chegue, é que a gente já tem uma modernização da situação atual que já mostra a importância de que tenhamos legislações mais modernas e mais atentas sobre a importância e a celeridade da implantação de infraestrutura. Então, essa legislação municipal tem que ser melhorada, mas também temos oportunidades no Congresso Nacional também de avançar com o tema do silêncio positivo. Temos esse projeto aguardando votação no plenário da Câmara dos Deputados, pode também melhorar o ambiente para essa questão da implantação de infraestrutura, reforma tributária, que aqui já falamos, questão ampla, e temos outras legislações que podem impulsionar também o melhor ambiente para que o serviço seja prestado da melhor maneira possível. E faço uma menção rápida para encerrar minha fala também, não me alongar muito mais, que é a questão de roubos e furtos de cabos e equipamentos. É um tema que tem nos preocupado, porque tem havido, sim, um aumento desse tipo de crime. 2020, por exemplo, a gente tem que registrar que mais de 6 milhões e meio de pessoas em todo o país foram prejudicadas com roubo e furto de cabos e equipamentos nas redes de telecomunicações. Pode parecer um número que muita gente às vezes não consegue entender o impacto dele, né? Mas esse número é quase 2 vezes a população do Uruguai.
Então, é uma questão que afeta a qualidade da prestação do serviço para o usuário, que hoje cada vez mais tem vivido nessa nova realidade, né, brasileira, com o trabalho em casa, com a educação à distância, com serviços públicos sendo acessados à distância. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto, né, estados, União, as empresas também aqui com toda a disponibilidade de ajudar nesse tema e, enfim, endurecer a pena desse crime é cada vez mais importante, junto com o trabalho efetivo de segurança pública, para que a gente tenha uma realidade melhor da prestação de serviço também para o usuário. Eu, particularmente, Natália, fui vítima, estou nessa lista aí. Eu estava semana atrasada conversando remotamente com um cliente nosso e de repente caiu a ligação, caiu o vídeo e o áudio e descobrimos que foi por roubo de cabo. Então, realmente, a coisa está ficando muito, muito séria, né? Não só do ponto de vista de segurança pública, como você bem relatou, mas também do ponto de vista de prejuízo, né, para o desenvolvimento dos negócios, né? Luciano, bom dia mais uma vez. Nós temos visto aí, e eu sou testemunha, né, há muitos anos, há mais de 10 anos, na verdade, o crescimento dos provedores regionais. É uma realidade. Os provedores regionais hoje, juntos, eles representam mais de 40% dos acessos instalados, fixos instalados no Brasil. Eles representam, então, o face-to-face, o cara a cara com o consumidor, por isso que no interior eles têm uma grande popularidade e têm um grande crescimento. E também eles são responsáveis, então, como a gente pode ver, pela interiorização da fibra ótica no Brasil. É um trabalho que eu chamaria, que era um trabalho que começou como um trabalho de formiguinha, e hoje é um trabalho que se agigantou, está visível para todos, já começa até um processo de aquisições aí desses provedores dos maiores. Agora, a regulação, né, embora ela tenha previsto no edital, aliás, de forma bastante elogiosa, agrupamento, a regionalização de um lote, né, principalmente na frequência de 13,5 GHz, que é a frequência nobre para o 5G, né, ele não previu nenhum outro ajuste regulatório, né, para que eles possam se inserir nessa cadeia. Como você vê essa questão? Você tem alguma sugestão para isso, Luciano? Bom dia, Caio, Nilo, Daniela, bom dia aos que estão assistindo também, obrigado pelo convite à organização da Proteste. Eu acho que é muito curioso a gente ver, eu estou acompanhando o painel desde de manhã e falando um pouco sobre esse crescimento dos provedores regionais, e eles cresceram um pouco apesar de todas essas dificuldades que que o setor enfrenta, né? A parte de infraestrutura, a parte de tributação. A realidade é que os provedores conseguiram se estabelecer e prestar um serviço de qualidade, mesmo diante desses desafios, né? Desculpa te interromper, mas tem um também que é extremamente importante, que é financiamento. Os provedores sempre se financiaram diretamente. Isso é uma coisa bastante elogiosa também, Luciano. Você está coberto de razão, e eu acho que esse é um dos pontos que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre como é que a inserção dos provedores regionais nesse novo ambiente de 5G pode acontecer. Mas voltando aos desafios que eles enfrentaram e vêm enfrentando, a parte de infraestrutura, por exemplo, o que a gente vê é que a realidade para a infraestrutura, em se tratando de grandes cidades, capitais, né? Você tem aí uma dificuldade, um enfrentamento das operadoras com as prefeituras, enquanto que a realidade dos provedores regionais é bastante distinta. Eles têm uma parceria muito forte com as prefeituras, né? No escritório, a gente atua muito em M&A de pequenos provedores, assessorando empresas, e a gente enxerga que eles conseguem lidar com essa questão da infraestrutura, de poste, de antena, de uma forma muito mais eficiente, porque o município pequeno entende aquilo como ganho para a sua cidade, né? Entende aquilo como positivo. A questão da tributação, a história talvez não seja tão bonita assim, mas a gente tem que reconhecer, existe uma certa informalidade alta
desses provedores, justamente porque a carga tributária é altíssima. E essa questão de não ter recursos financeiros ou ter que lidar com recursos financeiros próprios acaba empurrando um pouco esses provedores regionais para uma informalidade na parte fiscal que é corrigida, acaba se corrigindo com o tempo. Mas é uma demonstração de como que, do tipo de impacto que uma alta carga tributária tem na prestação do serviço de telecomunicações. E falando de 5G, como é que eu acho que o regulador e o setor em si pode prosseguir estimulando esses provedores regionais, porque eu acho que é inegável que eles representam um avanço, né, tem um papel, tiveram e tem, eu espero que continuem tendo um papel fundamental na prestação de serviços de telecomunicações no interior do país. A gente tem que atacar alguns eixos, né? O primeiro é uma vigilância da agência, né? Acho que mais do que o edital, que talvez pudesse ter sido avançar um pouco mais, né, em dar alguma assimetria regulatória em favor de provedores regionais, embora a gente reconheça que isso não é simples, talvez o mais agudo seja após o leilão, né? Garantir a não discriminação no uso das infraestruturas, garantir a transparência de informação em relação às grandes operadoras e os provedores regionais, ou como o próprio Caio coloca também no teu trabalho na Futurion, as operadoras competitivas, né, que são essas aí que estão com grande capacidade financeira. A parte de financiamento, eu acho que falou-se aqui no setor de saneamento, e o exemplo que foi dado é o exemplo da questão da norma de referência e acabar induzindo os municípios, já que os municípios na área de saneamento não têm obrigação de cumprir a legislação federal, né? O que tem uma legislação própria, né? A Constituição determina isso. A situação é parecida com o uso do solo e equipamentos urbanos no âmbito municipal, e o que o saneamento fez foi atrelar financiamento federal ao cumprimento dessas normas de referência. Então, esse é um caminho que eu acho que é interessante e que ajuda o setor como um todo e ajuda também os provedores regionais a se inserirem melhor nessa cadeia. E a questão do financiamento, eu acho que aí o saneamento também serve como exemplo, né? O BNDES tem grupos próprios para financiar várias linhas, vários setores específicos, faz isso em conjunto com agências regulatórias, no sentido de modelar, de preparar os projetos. Eu acho que isso também é uma coisa que poderia ser feita, tendo a agência como certamente participando e eventualmente até um papel de liderança nesse processo de captar, de montar estruturas que permitissem o financiamento dos pequenos provedores. E porque, de um modo geral, acho que o principal é que quanto mais competição você tiver no mercado, quanto mais atores você tiver, provavelmente você vai ter um serviço de melhor qualidade, você vai ter massa crítica para lidar com a questão da tributação, você vai ter massa crítica para lidar com a questão da infraestrutura. Então, acaba sendo um movimento que beneficia o setor como um todo. Excelente, Luciano. Bom, já foi citado, mencionado aqui, até falado em uma pequena análise, a questão do edital do 5G, como não poderia deixar de ser, nós temos que abordar esse tema, porque ele envolve prazos e envolve diretamente, então, a implantação, a lógica e o tempo de implantação do 5G. O mercado tomou conhecimento no começo da semana do relatório do Tribunal de Contas da União, um relatório de 270 páginas, bastante detalhado, com várias determinações e recomendações à Anatel. Sabemos todos que a Anatel e o governo têm prazos aí bastante exíguos, né, para a liberação, para a publicação do edital de 5G, que todo o mercado está aguardando. Tá? E eu gostaria de perguntar ao Nilo, como você viu o relatório do ponto de vista da Anatel? Você viu que a Anatel consegue responder a todas as questões
do Tribunal de Contas de forma rápida, de forma a não alterar os prazos do edital que estão sendo aí publicados, ou você acha que isso pode alterar prazos e mudar um pouco dessa lógica, atrasando o processo como um todo? Bom, Caio, obrigado pela questão. A Anatel, na verdade, já respondeu ao tribunal ontem, inclusive, né? O ministro Raimundo Carneiro abriu a possibilidade da Anatel se manifestar sobre o relatório da área técnica do TCU até o dia de ontem. A gente fez isso, então foi um esforço de uma série de áreas dentro da Anatel para tentar pontuar, né, e colocar as nossas percepções, os nossos entendimentos sobre todas as questões que a área técnica do TCU sugeriu. Nós fizemos esses comentários todos, já está com o ministro relator lá no tribunal. Agora a gente tem que aguardar para ver o que o plenário do TCU de fato entende sobre todas essas questões. Né? Não temos surpresas sobre os debates que apareceram no relatório. A gente vinha conversando com a área técnica do TCU há muito tempo, né? Desde que enviamos a primeira versão dos estudos para o edital para aquele tribunal. Então, a área técnica dele sempre muito diligente, fazendo reuniões e questionamentos para a gente, diligências. Então, a gente já tinha uma noção, né, de percepções deles, o que provavelmente seria mais crítico na avaliação deles e coisas desse tipo. Então, não tivemos surpresas em termos do que veio do relatório. Temos, obviamente, discordâncias de alguns desses pontos, foi isso que a gente apontou para o ministro relator agora, inclusive. Já tínhamos essas discordâncias quando conversávamos com a área técnica, elas permanecem. É parte do processo legítimo de construção das políticas públicas e dos instrumentos editalistas da Anatel. Isso não é nenhuma novidade, todos os outros leilões da agência passaram por esse mesmo processo, seja os do 4G, seja os do 3G, lá em 2007. Então, não vemos nenhuma novidade com relação ao processo que está acontecendo agora. Não esperamos que tenhamos que mexer em prazos. Já tínhamos uma perspectiva de fazer pequenas alterações ao edital, provavelmente, para adequar alguns pontos, de tornar textos mais claros e coisas nesse sentido. Então, dentro do nossa previsão de cronograma, estamos ainda com a expectativa de mantê-lo. Né? Vai depender, obviamente, de como que o tribunal vai entender todas essas questões que foram colocadas à mesa e foram apresentadas a ele, que o plenário agora vai ter que se debruçar e fazer essa avaliação. Então, dia 18, devemos ter aí uma clareza dos pontos todos e o que pode vir a ser necessário ser alterado ou não. Nesse momento, a gente só fica na expectativa de que possamos manter o nosso cronograma da forma como a gente tem para ele planejado. A expectativa não é só sua, é do mercado como um todo. Né? Não é, Natália? Né? Vem uma pergunta muito interessante aqui do Pedro de Oliveira Lima, né, para a Natália. Né? Natália, quais são os parâmetros que devem ser adotados para garantir a segurança jurídica e econômica às empresas que investirem na tecnologia 5G? Sabemos todos que são investimentos bastante pesados, Natália. Como que você vê esse tema desses parâmetros? Caio, eu acho que o mais importante para quando a gente fala em investimento, acho que é o tema desse nosso painel, segurança jurídica. A gente tem que ter tudo muito bem delimitado sobre quais são as expectativas, né, sobre quais são as previsões de custos, né, para que todos os custos sejam antevistos, para que todas as determinações sejam bem colocadas, para que o setor tenha essa segurança jurídica para fazer o investimento. E acho que é uma coisa que a gente tem que olhar tanto durante o momento do edital, mas também a posteriori. O meu trabalho hoje é muito de acompanhamento, né, das questões legais e legislativas, então é muito importante que a gente tenha sempre segurança jurídica também sobre as legislações que vêm posteriormente. Então é importante que toda construção legal ela dê segurança ao que é pactuado dentro dos contratos de outorga e nos editais. Qualquer tipo de lei que tente trazer uma obrigação estranha ao que já foi pactuado, isso de fato gera insegurança jurídica e de fato pode construir
algum impacto não previsto. E todo o mercado, e a gente agora tirando o olhar do 5G necessariamente, mas todo o mercado que gera ao investidor essa insegurança sobre o que é pactuado, sobre o que é contratado e o que pode ser cobrado lá na ponta, se torna um mercado que desincentiva a atração de investimentos. Então, a gente pensar no Brasil como um mercado que cada vez mais traga regras claras e regras estáveis, é um mercado que se torna mais atrativo a investidores, aos investimentos, e que é o melhor mercado para que a gente veja as políticas saindo melhores, maiores e mais fortes. E a gente espera também que esse seja o cenário para o 5G. Natália, você vê que o edital, como está posto na minuta, ele garante segurança jurídica, ou seja, os parâmetros estão claros para o investidor, para as empresas que vão investir pesadamente, principalmente as que estão ligadas a Conexis? Caio, assim, a gente está acompanhando o processo da construção do digital. Acho que as empresas de telecomunicações sempre defendem, né, o debate mais amplo, que todas as partes sejam consideradas dentro da construção. A gente está acompanhando o TCU, anteriormente a gente acompanhou também o trabalho do Ministério das Comunicações e da Anatel no tema. Então, a gente aguarda o resultado do que vai sair dessa construção do TCU dentro do tema, para que a gente se posicione, óbvio, de forma mais sólida, né, enxergando qual vai ser o produto final que a gente vai acompanhar, mas durante toda o processo de construção, junto à agência, junto ao Ministério das Comunicações, o setor se colocou ao lado para gerar um melhor debate, para contribuir com informações, para acompanhar também o trabalho que está sendo feito pelos técnicos e também pelos conselheiros da agência, para que a gente possa ter na ponta realmente o edital que dê, né, mais segurança, mais previsibilidade. Então, a gente realmente tem acompanhado para garantir que esse seja o resultado final do que já está sendo trabalhado. Então, ainda é um processo que está em construção lá no TCU, a gente acompanha para que realmente o edital mais seguro seja o produto final, que é o que realmente interessa a todo o setor. Ok. Tem uma outra pergunta muito interessante da plateia, da Daniela Poletini, que, aliás, acabou criando para mim uma confusão aqui com a Natália, desculpa, Natália. De qual forma, e essa pergunta é para o Luciano, tá? De qual forma o leilão estimulará a chegada de novos entrantes no mercado? Como que você vê isso, Luciano? Se o leilão, como está posto, estimula a chegada de novos, ou você vê que uma mudança no edital seria benéfica? Pois havia uma expectativa muito grande em relação ao 5G para atração, e sempre há para atração de novos players, seja grandes players locais ou mesmo players estrangeiros, né, empresas estrangeiras. Mas a verdade é que há sempre um pouco de frustração, porque o Brasil não é um país fácil, né? Não é fácil investir no Brasil por tudo que a gente vem falando aqui. E o setor de telecomunicações, embora seja um dos mais bem organizados do ponto de vista regulatório e de arcabouço jurídico, ainda assim tem muitos desafios. Então, o que a gente tem ouvido no mercado é que não há tanto espaço para novos entrantes. Essa é uma realidade pelo valor que tem pelos custos envolvidos e pela dificuldade de manejar todos esses desafios que a gente vem falando aqui. Isso não significa que o 5G não seja uma oportunidade para inovações e mudanças muito relevantes no setor, para que acabem desembocando em benefício ao usuário e à sociedade de modo geral, como tudo tem sido dito aqui. Eu acho que há um consenso de que é importante ter o 5G. Pessoalmente, eu acho que adiar o leilão é um erro. Eu acho que a gente tem um arcabouço jurídico bastante adequado para prosseguir. Quem a gente sabe viu o parecer do TCU, existe aí uma discussão quase acadêmica sobre qual o papel do TCU frente a uma agência setorial como a Anatel. Particularmente, eu acho que se tem uma agência setorial, ela deve ser privilegiada em relação à tomada de decisões. O TCU é um órgão de contas. Quem conseguiu olhar uma boa parte do relatório, acho que os pontos mais agudos têm a ver com como fazer as contas, né? A maneira diferente de fazer as contas. Alguns outros aspectos aí sobre a rede privativa, o programa da Amazônia, que eu acho que são ajustes e acomodações políticas necessárias para um país como o nosso, num sistema
como o nosso. Acho que o edital foi a discussão absolutamente transparente, todo mundo participou, ninguém pode dizer que não teve espaço de participação, e acho que a gente tem um bom material para seguir em frente, sim. Voltando à pergunta especificamente, a entrada de novos atores, novas empresas nesse mercado, eu acho que vai ter muito a ver com o pós-leilão, né? Em que medida você vai conseguir fazer com que os investimentos que estão previstos lá sejam aproveitados pela sociedade como um todo, né? Nós estamos num momento em que você tem aí esses 3 grandes grupos de atores no setor de telecom. As 3 agora, né, grandes teles, você tem esses grupos que estão economicamente muito fortes, né? Tivemos o IPO da Brisanet, temos fundos de investimento que têm o poder de revolucionar, de criar competição real nesse mercado, e você tem provedores regionais que fazem esse papel que o Caio levantou muito bem, que é de estar ali, frente a frente, cara a cara com o consumidor e o usuário final, ali nos rincões, né? Onde precisa, efetivamente. Então, acho que tudo que o regulador puder fazer dentro da sua própria competência e em coordenação com os outros atores institucionais, municípios, estados, outros órgãos da administração pública, para manter um sistema, esse tipo de quadro com vários atores, com um nível alto de competição, a possibilidade de haver uma mudança de empresas, uma sai, outra entra, uma diminui, a outra aumenta, e por aí vai, eu acho que é positivo, e eu acho que o edital de 5G caminha nessa direção. O depois é que vai precisar da vigilância permanente do regulador e das entidades do setor também, como a Proteste, que tem o seu foco no usuário consumidor. Muito bom. Tem uma outra pergunta extremamente interessante aqui do Márcio Rosales. Como desenvolveremos políticas públicas para acelerar o consumo da tecnologia? Nilo, você vê, pós-edital, que políticas públicas podem ser implementadas para acelerar a implementação, digamos, o consumo da tecnologia e sua interiorização também, é evidente? Bom, obrigado, Caio. Perguntas do pessoal que está assistindo estão muito boas. Eu responderia a todas as que você fez agora. Exatamente. Excelentes. Bom, mas especificamente sobre essa questão, a gente entra num ponto que a Anatel já falou sobre isso, já fez uma avaliação, inclusive, mas a gente não tem muito mecanismo para tratar, né? Quando a gente está falando de conectividade ou de acesso à população, né, para serviços de telecomunicações e pensando de forma geral, a gente tem 2 elementos para considerar aí, que é a existência da infraestrutura, né, onde ela vai ser utilizada, e a capacidade financeira do consumidor de conseguir pagar pelo serviço. Então, a gente tem 2 elementos importantes para poder alavancar, né, a conectividade de forma efetiva, né, e de fato incluir a população em serviços digitais. A Anatel consegue tratar a questão de existência da infraestrutura, é o que, por exemplo, o leilão do 5G agora está se propondo a fazer, né, trazendo muito mais conectividade, interiorizando, né, a cobertura 4G. Né, eu acho que o painel anterior mencionou isso em alguns momentos. O leilão do 5G, ele, apesar do título, né, ele é muito mais do que só o 5G, né? Ele tem todo o processo de implantação do 5G no Brasil, mas ele tem uma preocupação muito grande com a expansão da infraestrutura de telecomunicações para o Brasil adentro, principalmente em redes 4G. Então, quando a gente fala que a tentativa do leilão é de ser um leilão não arrecadatório, é porque o que seria pago, né, como outorga ou como valor para o governo, na verdade, tudo isso vai ser convertido nesses compromissos. Então, a gente tem uma expectativa de cobrir próximo de 9.000 localidades diferentes no país com tecnologia 4G, por exemplo, localidades que não têm qualquer cobertura hoje. Então, você está cobrindo uma parcela significativa da população desatendida, né, que historicamente não tinham um olhar, né, um cuidado maior por conta das necessidades maiores ainda que o país tinha de infraestrutura nos próprios grandes centros. A gente está num momento hoje em que o 4G é bastante disseminado,
o último leilão da Anatel para 4G, ele criou obrigações, por exemplo, de cobertura em cidades acima de 30 mil habitantes. Isso é em torno de metade do país, metade dos 5.570 municípios brasileiros. O restante, ele foi coberto por livre iniciativa setorial. Então, hoje a gente tem em torno de 400 cidades que não têm 4G, né? Então, temos aí uma margem de quase 2.000, próxima de 3.000 cidades no país que foram cobertas por livre iniciativa do próprio setor. E isso foi viabilizado com o leilão dos 700 MHz, que é uma faixa de excelente cobertura, né? Então, ela viabilizou essa expansão do 4G pelo Brasil muito além dos compromissos originais que a Anatel previu em 2012. O momento agora é tentar fechar todos esses gaps e olhar para áreas, inclusive, menores, que são as localidades, vilarejos, né, povoados, lugares nesse sentido. Então, o esforço da Anatel em levar a infraestrutura é bastante grande e a gente tem avaliações muito claras de onde que estão esses gaps todos, né? Eu mencionei na abertura desse evento, inclusive, o nosso plano estrutural de rede de telecomunicações. Ele pressupõe, ou ele se propõe, né, exatamente a fazer essa avaliação e dizer onde que estão os problemas. Ele tem um elemento lá, que é o elemento que a Anatel não consegue atuar diretamente, que é essa segunda parte que eu mencionei, a parte da renda. Né, como é que você viabiliza o acesso da população de baixa renda para um serviço. Então, tradicionalmente, isso está atrelado a algum tipo de subsídio, necessariamente. Isso não é nenhuma novidade em outros setores e não é uma novidade para o Brasil e nem para o mundo. A gente pega o exemplo clássico dos Estados Unidos, um país, né, naquele formato, com aquele nível de investimento, com aquele tamanho de redes, eles têm um fundo setorial muito dedicado a subsídio de acesso. É exatamente essa variável que a Anatel sozinha não consegue tratar. Aí ela depende muito de políticas públicas mesmo. E isso já é algo reconhecido. O Ministério das Comunicações conhece muito bem esse problema também. Ele tem iniciativas, discussões tentando avaliar como que se poderia tratar essas questões, né? O desbloqueio dos recursos do FUST, né, e a mudança na legislação do FUST, do Fundo Setorial de Universalização, que ocorreu ano passado, ele é fundamental para esse tipo de política, inclusive. Até então, nem para subsídios com fundo era possível usar, porque ele era totalmente vinculado a serviço de telefonia fixa. Hoje você consegue imaginar usar recursos do FUST, por exemplo, para subsidiar banda larga, né, e fazer acesso da população que não consegue, né, pagar pelo serviço como um todo, você criar alguma forma de subsídio, né, ou tornar o serviço um pouco mais barato para essa parcela da população. É algo perfeitamente possível de se imaginar agora. Então, a legislação ela está adequada nesse ponto. A gente precisa caminhar, a gente precisa ainda criar o conselho gestor do fundo, a gente precisa que tenha alocação orçamentária, né, na lei orçamentária para a utilização do fundo, mas a gente tem mecanismos para isso. Então, acho que os problemas eles estão bem mapeados, são bem entendidos, acho que por todos os agentes do setor, inclusive. É muito mais uma questão de viabilizar essas coisas para elas poderem se tornar realidade. Uma delas com leilão, a gente consegue fazer uma expansão fenomenal, né, de infraestrutura no país, e a outra pelo lado da demanda, né, de conseguir fazer com que a população de fato consiga acessar o serviço. Finalmente alguém deu uma boa notícia aqui para o consumidor final, né? Quer dizer, ele subsídio diretamente para o consumidor. Até então só falamos de impostos, de coisa ruim para o consumidor final. Mas tem mais duas perguntas muito interessantes, eu vou pedir 3 minutos então para a resposta. A nossa plateia hoje, parabéns a ela, altamente qualificada. Tem uma pergunta aqui do Thiago Guarnieri, considerando que boa parte do trabalho, para você, Daniela, eu acho que isso é extremamente importante, que boa parte do trabalho de 5G acontece em nuvem com instantaneidade, nossa estrutura jurídica atual, e eu diria estrutura técnica, é capaz de garantir segurança contra ataque cibernético e proteção de dados do indivíduo? Eu diria que a estrutura jurídica não é só um problema, o outro problema também é a estrutura técnica.
Caio, pergunta realmente, eu queria deixar também meus parabéns aqui para a plateia, fomos super aprofundados. Acho que do ponto de vista de segurança, né, a gente tem que registrar todo o trabalho que as empresas de telecomunicações têm, equipes dedicadas a essa questão de segurança, então especialmente na nossa camada de atuação, né, a gente tem equipes que são super bem preparadas e ultimamente bem dedicadas e debruçadas também sobre o tema da Lei Geral de Dados Pessoais. Então a gente tem trabalhado essa como prioridade, né, dentro da nossa camada, né, que é de carregar, não sei se até o nosso cliente, que muitas vezes está aqui na ponta acompanha, a camada de responsabilidade de atuação das empresas de telecom é realmente de fazer carregar os pacotes de dados. Então, dentro dessa nossa atribuição legal, né, dentro da nossa competência de atuação, existe um trabalho muito cuidadoso de, dentro dessa nossa esfera de atuação, haver o maior cuidado possível pela possibilidade da gente, como o provedor de acesso, que esse provimento ocorra da forma mais segura possível. A gente tem, né, agora visto o arcabouço legal com a Lei Geral de Dados Pessoais aprovada, com uma construção de leis que estão mais focadas às novas necessidades do mercado, com essas novas realidades que foram promovidas, seja pelas novas velocidades e novas oportunidades trazidas também pela internet, mas a gente também agora com o 5G vamos ter novos desafios, a gente vai estar agora com a NPD, né, que foi também um dos pleitos do setor, que a gente tivesse uma agência acompanhando, né, o desenvolvimento da LGPD e todas as necessidades desse novo mercado. Então a gente agora acredita que, óbvio, vamos continuar acompanhando quais são os desenvolvimentos e os desenrolares dessa nova tecnologia, para saber se alguma nova lei, alguma nova regulamentação pode ser necessária, mas a gente acompanha agora de perto a execução também da Lei Geral de Dados Pessoais e também se discute agora uma PEC, né, também sobre a competência privativa da União em trazer essas legislações de dados pessoais também para a esfera da União, para que a gente tenha o máximo de segurança jurídica, legislações alinhadas, evitando uma pulverização e excesso de lei que às vezes pode parecer que é um caminho adequado, mas pode trazer uma série de dificuldades com um excesso de regulação e diferentes regulações legais que podem dificultar a prestação do serviço. Então, é importante que a gente tenha uma lei ao máximo alinhada aos princípios da LGPD e que também possa ser ao máximo fiscalizada e acompanhada pela agência técnica, né, que foi constituída recentemente, a NPD, para que a gente tenha o melhor arcabouço técnico, jurídico e também um melhor acompanhamento diante dessas novas tecnologias que estão nascendo. Aliás, isso vale... Uma sugestão para o Proteste, vale um debate só sobre isso, viu? Porque tem vários temas acontecendo, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto na Anatel, do ponto de vista das empresas, né? E 3 minutos, até menos, outra pergunta muito interessante da Paula Pavese aqui para o Luciano. Nossas leis hoje são suficientes para garantir um bom ambiente de inovação, que é essencial para a expansão e entrega do 5G, Luciano? Você tem 2 minutinhos, por favor, para responder. Eu acho que essa pergunta também merece um debate inteiro, né? Olha, eu acho que podia ser melhor. Tá? Certamente, o quadro regulatório de estímulo à inovação no Brasil não é dos mais favoráveis. Você tem aí pouco estímulo, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista de arranjos institucionais. Você tem uma dificuldade no que é o principal caminho para a inovação no Brasil, que é como funciona normalmente nos outros países, que é uma integração entre a universidade, a academia e o empresariado. E isso, infelizmente, não decolou ainda no Brasil. Existe uma lei de inovação, existem vários esforços, mas as barreiras ainda existem, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista institucional e, às vezes, até do ponto de vista cultural, em que você não tem essa cooperação no grau que ela deveria ocorrer. De novo, telecom ainda é um campo onde você consegue ver isso acontecendo melhor, mas, de um modo geral, eu acho que a inovação ainda precisa se desenvolver mais aqui no nosso país. Sem dúvida alguma. Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao Nilo, à Daniela, ao Luciano, à nossa audiência, principalmente pelas perguntas, porque foram extremamente inteligentes, impactantes aqui no debate, e agradecer a todos aí pelo seu tempo. E, dentro de instantes, então, iniciaremos o painel de encerramento, que será um debate onde eu participarei juntamente com a Ana Paula e o Henrique Lian. Muito obrigado a vocês, tá? E um bom dia.